Fala galera, boa tarde! Boa tarde a toda a rede municipal de educação aqui de Riacho das Almas. Olha, como é bom podermos estar aqui mais uma vez para uma tarde de aprendizado, uma tarde de conhecimentos. E nessa reta, que podemos dizer assim, reta final de preparação para as avaliações externas, para o SAEP, para o SAEB. Então, é momento de nos prepararmos, é momento de aprendermos mais, é momento de caminharmos juntos até essa avaliação. Então, olha, vem comigo, concentrado, atento. Se tiver distrações aí ao redor, olha, separa, vai para um lugarzinho onde você pode ficar concentrado para não perder nenhum momento da aula de hoje. Porque, dentre outras coisas, nós vamos resolver muitas questões que envolvem uma série de conteúdos que preparam você para a avaliação que nós teremos logo logo, tá certo? Então, vem comigo para mais este aulão de matemática. Então, com muito empenho e muita dedicação, eu e você, tá certo? Vamos construir um conhecimento que vai fazer você ter um resultado muito bom. Vamos começar já para valer, viu? Sem muito arrodeio, sem muita conversa, já vamos direto para as questões e à medida que a gente vai resolvendo, eu vou explicando conteúdos que envolvem cada questão que você vai precisar para este aulão. Então, olha, presta atenção aí na tua telinha, acompanha comigo. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela para cercar esse terreno? Olha que as alternativas nos mostram na letra A, 130 metros, letra B, 132 metros, letra C, 67 metros, ou letra D, 1080 metros. E aí? Veja, a questão está falando de um cercado, né? Usando uma linguagem assim que a gente conhece bem. Um terreno que vai ser cercado com tela. E o dono dele, que é Rodrigo, quer saber quanto ele vai gastar de tela para cercar esse terreno aí. Quantos metros de tela ele vai gastar? Então aí, ó, na tela aparece a imagem do terreno no formato retangular. Como assim formato retangular, professor? Olha, se você observar, dois lados têm tamanhos maiores, tá certo? Veja que dois lados medem 40 metros. E dois lados têm tamanhos menores. Então, como ele não tem os 4 lados do mesmo tamanho, ele não é um quadrado, é um retângulo, tá certo? Então, só para você se situar. Para a gente saber quantos metros de tela Rodrigo vai gastar para cercar o seu terreno, nós temos que lembrar um conceito muito importante, que é o conceito de perímetro. Perímetro, professor? Como assim? Isso mesmo. O perímetro é o contorno do terreno, tá? Então, o contorno, a linha que cerca o terreno, é a cerca, para ficar mais fácil para você entender, tá? Então, isso é o perímetro. E para que a gente descubra quantos metros de tela Rodrigo vai gastar, basta a gente somar os lados do terreno, que a gente vai descobrir quantos metros de tela ele vai gastar, tá certo? Você já sacou a ideia? Já percebeu como faz? E aí? Qual é a alternativa? Tá acompanhando direitinho? Coloca aí no chat a alternativa que você acha que seja a resposta, tá certo? Eu vou mostrar aqui, olha, quantos metros de tela ele vai gastar. Então, como eu estava dizendo a vocês, para calcular quantos metros de tela Rodrigo vai gastar, nós precisamos calcular o perímetro do terreno, que é a soma de todos os lados de uma figura. No nosso caso, é o terreno que apareceu na imagem, tá certo? Para representar o perímetro, nós vamos usar uma letra do nosso alfabeto, que é a letra P, P de perímetro, tá bom? E de acordo com a figura que a gente viu, as dimensões do retângulo é 40 metros de comprimento por 27 metros de largura. Então,
o perímetro do terreno vai ser 2 vezes P, que é igual a 40 mais 40, isso é do lado maior do terreno, 27 mais 27. Quando a gente soma tudinho, nós temos que o perímetro vai ser 134 metros. Só que tem um pequeno detalhe. Se você reparou bem na imagem, tem um portão lá, não é? Então, a gente tem que retirar aquele portão, porque ele é de madeira, ele não vai ser coberto de tela. E o portão, na figura, vale 2 metros. Então, 134 metros menos 2 metros vai ficar 132 metros, que é a alternativa B. Sacou a ideia? Com certeza. Então, fica comigo aqui concentrado e vamos nessa. Para mais uma questão, onde nós vamos tratar de outros temas da matemática, tá? Olha, Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. Tá aí a figura aparecendo para vocês. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. A quantidade de metros de corda de arame que Disseu irá usar para cercar esse pasto vai ser quanto? 200 metros, 50 metros, 216 metros ou 55 metros? Percebe que a ideia para resolver essa questão é bem parecida com a questão anterior, não é assim? Porque, olha, ele vai cercar o terreno, ou seja, ele vai cercar o perímetro de uma determinada região do terreno dele para o pasto, né? Inclusive, diz aí a divisória. Olha a figura aí, ó, onde aparece a divisória. Outra coisa importante que citou-se aí na questão é que os arames irão formar 4 cordas de arames paralelos. Essa palavrinha paralelo significa que os arames ficarão um do lado do outro e que não irão se cruzar. Então, quando a gente diz assim, retas paralelas, linhas paralelas, tá? Significa dizer que são linhas ou retas que ficam uma do lado da outra, mas não se cruzam, tá bom? Tipo uma cerca. Acredito que você já viu, né? Em um cercado, como é que os arames ficam. Enfim, compreendido a ideia, o que é que vocês acham? Ele vai gastar quantos metros de corda de arame para cercar esse terreno? Aí está a figura, as dimensões, né? Os tamanhos de comprimento que cada lado dessa figura tem. E é isso que nós vamos usar agora para descobrir quantos metros ele vai usar para cercar o terreno, tá? O pasto. Primeiro, a gente tem que calcular o comprimento da cerca, né? Que é o perímetro, tá certo? O tamanho da cerca, o que vai cercar aí esse pasto. Basta, como eu disse a vocês na questão anterior, a gente somar cada um dos valores que aparecem nos lados da figura. Se você observar a figura, tem lá 17 mais 19. Pronto, estamos só restabelecendo aqui as pilhas, né, do equipamento. Coisa é assim mesmo, acontece, tá certo? Acontece nas melhores famílias, quando a gente tá assim, nesses momentos, tá? Então, olha, voltando. Vê só, para calcular o comprimento, basta a gente somar as dimensões, as medidas do lado do terreno, tá bom? Então, veja, 17 mais 19 mais 14 mais 4 vai dar 54 metros. Como a cerca é composta por 4 cordas, a gente multiplica 54 por 4, que vai dar 216 metros, tá certo? Então, tá aí a alternativa C como a alternativa correta. Bom? Continuando aqui. Vamos a mais uma questão na aula de hoje. Silvia quer fazer um refresco de maracujá, um suco de maracujá. E no calor desse, um suquinho de maracujá geladinho, cai bem. Em cada litro desse refresco,
deve ter 0,20 de suco e o restante de água. Podemos afirmar que a parte do suco utilizada para cada litro corresponde a qual fração? 2/5, 3/5, 1/4 ou 1/5? Veja, essa questão ela trata agora de números decimais e frações. Professor, eu não lembro mais o que é um número decimal. O número decimal é um número escrito com vírgula. E eles surgem de onde? Eles surgem das frações. A gente pega um número e divide pelo outro em uma fração, o número de cima pelo de baixo, que a gente chama numerador e denominador. E aí a gente encontra os números com vírgula, que são os números decimais, tá? E essa questão envolve esse conhecimento. E aí, 0,20 de suco corresponde a qual fração desse suco que ela vai fazer? Uma dica que eu posso dar é que você pode transformar esse 0,20 numa fração. E a gente já viu isso em outras aulas. Como, professor? Você tira a vírgula e o zero que está do lado esquerdo dela. Então, vai ficar apenas esse 20. No denominador, na parte de baixo, você vai ver quantos algarismos tem depois da vírgula, que são 2. Então, você coloca 100. Depois, você pode simplificar essa fração 20 centésimos para uma fração com número menor, tá certo? Dividindo o numerador e o denominador por 20, por exemplo, tá certo? Que você vai encontrar uma fração com número menor. E aí, é só você juntar com uma fração para encontrar o total de suco. E você vai sacar a resposta. Tá aí o copinho de suco de maracujá. Então, olha, como eu disse a vocês, transforma o número decimal 0,20 para 20 sobre 100, seguindo aquele raciocínio que eu disse. Divide as duas por 10 ou por um outro número, tá? Pode dividir já por 20, porque já vai dar uma fração mais simplificada, tanto o numerador quanto o denominador. Mas se dividir por 10, vai dar a fração 2/10. E ainda pode dividir de novo por 2, para deixar ela mais simples, que vai dar a fração 1/5, que é a alternativa D da nossa atividade. Eu acredito que você acertou, não acertou? Então, se acertou, coloca aí um joinha, tá? Coloca aí, acertei, professor. Essa foi fácil. Essa, olha, uma beleza. Continuando aqui com as nossas atividades, temos mais uma questão que envolve dinheiro. Olha, nesses tempos de pandemia, tempos de crise, questão que envolve dinheiro dá até uma animada. Então, vamos lá. Pedro ganhou 50 reais de seu avô de presente. Ô, vovô, cadê? Eu vou pedir um avô 50 reais ao avô de Pedro também. Ele deu 20 reais para seu irmão. Olha, considerando-se o total de dinheiro que Pedro ganhou, a fração que representa a quantidade de reais que restou para Pedro foi quanto? Preste atenção nessa questão, que envolve frações também, tá? Quando a gente trata de uma fração, a parte do denominador, a parte de baixo dela, indica em quantas partes um inteiro, uma coisa completa, foi dividida, certo? A parte de cima da fração, que é o numerador, indica quantas partes daquela que eu dividi eu estou considerando, eu estou usando. Se for uma pizza, por exemplo, a fatia que eu comi. Se for um bolo, a fatia de bolo que eu comi. Tá? E no caso do dinheiro aqui, como é que a gente pode fazer? Pedro ganhou 50 reais de seu avô, de presente. E ele deu 20 para seu irmão. Vê só, se ele ganhou 50, deu 20, ele ficou só com 30, não é assim? Agora, esses 30 reais que ele ficou, veio de onde? Dos 50 reais que o avô dele deu. Então, o total que ele ganhou foi 50. Tirando os 20, fica com 30. Qual dessas frações representa a quantidade que restou? E aí? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Vamos ver se você acertou? Olha, ele ganhou 50 reais, que corresponde ao total, que é 50 de 50. Deu 20 para seu irmão, que corresponde a 30 sobre 50. Fazendo uma subtraçãozinha ali, então a fração que ele vai representar o quanto ele ficou é 30 de 50, que está na alternativa C, tá certo?
Se você acertou, parabéns. Se não acertou, continua aí concentrado, estudando, que a gente vai conseguir um melhor resultado. Mais uma questão. Veja abaixo o trapézio que foi dividido em 4 triângulos iguais. Muita atenção agora para essa figura, viu? Ela nos dá a resposta sem a gente precisar nem pensar muito. A região cinza corresponde a uma fração da área total do trapézio. Qual é essa fração? Nessa questão, nós estamos trabalhando a ideia de fração representando partes de uma figura. Porque uma fração não é nada mais, nada menos do que isso. É a representação de partes de um todo. Nesse caso, nós temos um trapézio, que é um paralelogramo, uma figura geométrica plana de 4 lados, tá? E tem 2 lados paralelos também. E aí ela foi dividida em 4 triângulos. E desses 4 triângulos, 3 foram pintados. Ó, ei, tá fácil demais essa questão, tá certo? Letra A, 1/3. É a fração que representa a área pintada. 2/3, 1/4 ou 3/4? O que é que vocês acham? Vamos comigo aqui ver qual foi o resultado? O trapézio foi dividido em 4 partes triangulares iguais. Então, esse 4 vai ficar no denominador. Lembra que eu disse agorinha? Quando a gente tem um inteiro e divide ele, a quantidade de partes que ele foi dividido representa a parte de baixo da fração. Com isso, ou é a alternativa C ou é a alternativa D. Vê que já dá para a gente eliminar 2 ali, tá? Então, esse 4 vai ficar no denominador. Foram coloridos de cinza 3 dos 4 triângulos. Então, esse 3, que é a parte que eu estou considerando, vai ficar na parte de cima da fração, que é o numerador. Assim, a fração será 3/4, que está na alternativa D. Parabéns para você que acertou. Tá? E para você que errou, não fique preocupado, não. Continue estudando, continue atento, prestando atenção direitinho e procurando o professor sempre que precisar para tirar dúvida. Tá certo? Vamos a mais uma questão. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram quantas pessoas? Veja que para cada mês tem uma quantidade de pessoas, um número de pessoas. Se eu quero saber o total, significa dizer que eu vou fazer o quê? Fazer uma continha de mais. Eu vou juntar a quantidade de pessoas dos meses de julho, agosto e setembro e eu vou encontrar a resposta. Com certeza você aí que é craque em continhas de mais e menos, vezes e divisão, já achou a resposta, não achou? Então, basta você fazer uma soma muito simples, essa questão também, e você vai ver que é a alternativa C, 830 pessoas. Tá bom? Sacou a ideia? Mais uma questãozinha, olha, chuchu, beleza. Então, mais uma questão para nós trabalharmos agora as ideias de gráfico. O gráfico, gente, é uma representação de uma pesquisa, da consulta de alguma coisa. É uma forma de representar o resultado de uma pesquisa. Então, o gráfico que aparece para vocês aí, ele representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversários? Ei, esse gráfico é chamado de gráfico de colunas. Tem 2 eixos, que é essa linha assim horizontal e uma linhazinha vertical. Ele é chamado de gráfico de colunas porque, olha, ele tem as colunas aí, ó, que indica a quantidade de pessoas, no caso aí de aniversário, ou a quantidade de pessoas por mês que estava aniversariando. Olha aí nesse gráfico, qual foi o mês que teve mais aniversários? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro? Eu ouvi alguém dizer aí que foi outubro. Será que foi outubro? Olha direitinho para o gráfico, tá? Para não marcar uma alternativa errada aí, ó. Com certeza foi o mês de outubro, né? Essa não dá para errar, tá? Porque é só olhar para o gráfico. Se estiver atento, só olhar para o gráfico, você vai ver que a coluna do mês de outubro é a mais alta, o que indica que houve mais aniversários nesse mês, tá bom?
Então, pessoal, fica aqui o meu abraço, por hoje é só, e espero vocês na próxima aula de matemática, tá bom? Tchau!